dando continuidade então, nesse cenário é possível encontrar algumas respostas por meio da cooperação e do cooperativismo? Nós acreditamos que sim, tá? Vamos em frente então. Primeiro, cooperar é praticar ações em conjunto com outras pessoas com o mesmo objetivo, na busca de resultados comuns a todos, superando as dificuldades individuais. Cooperar é avançar em cima das questões coletivas, não individuais. Cooperativismo é uma doutrina, um sistema, um movimento ou simplesmente uma atividade que considera as cooperativas como forma ideal de organização da humanidade. Cooperado é toda pessoa sócia de qualquer cooperativa que participa das atividades econômicas através das ajudas mútuas. Esse é o cooperado. Cooperativa é uma associação de pessoas que se organizam espontaneamente para defender seus interesses econômicos através da participação democrática, da ajuda mútua e da economia solidária. A cooperação, eu vou disponibilizar esse material aqui e vou passar adiante um pouco. A cooperação é algo algo presente no cotidiano do nosso ser humano desde as eras mais remotas. É resultante das necessidades imperiosas de sobrevivência. É uma união de pessoas voltadas para objetivos comuns que tendem a ter mais êxito em diferentes aspectos, em diferentes situações e contextos. Cooperar não é um termo novo. Cooperar é colaborar e trabalhar simultaneamente para o bem público, o trabalho em equipe. Nós temos que observar muito bem os significados tanto da cooperação, quanto do cooperado, quanto da cooperativa, para compreendermos até onde nós podemos ir e avançar. Consolidada a cooperação e a implementação de uma determinada cooperativa, a participação dos associados passa a ser o principal fator de existência da cooperativa. Essa é uma questão extremamente importante que nós consideramos nesse processo de criação do curso, porque as nossas cooperativas, elas têm muito envolvimento com a comunidade em que elas estão inseridas. Elas não podem, de maneira alguma, esquecer das suas características e abandonar, muitas vezes, a atenção especial que o cooperado tem. O cooperado é o detentor, é o dono da cooperativa. É por ele que ela deveria perpassar e circular. É em função dos cooperados que a cooperativa existe, pois caso ela deixe de cumprir o seu papel de representante dos seus associados, perde a razão de ser. Então o cooperado é o centro da atenção da cooperativa. Essa participação exige uma educação cooperativa, e aí não somente do cooperado para com a cooperativa, ou os colaboradores da cooperativa, mas sim também dos colaboradores da cooperativa, dos dirigentes das cooperativas para com os cooperados. Nós precisamos entender esse contexto de forma educada, mas não só, de forma consistente para avançar em relação ao bom desenvolvimento das nossas ações, tanto da cooperação quanto do próprio cooperativismo. Afinal, cooperativismo, sobre o que nós estamos falando, né? Quando a gente fala em cooperativismo, eu vou deixar aqui algumas informações gerais, mas nós estamos falando sobre uma amplitude enorme de pessoas, de cooperativas, de associações, de organizações, de ações gerais desenvolvidas no mundo todo. Ou seja, são milhões de cooperativas, são 2,6 milhões de cooperativas em todo o mundo, com algo próximo a 12,6 bilhões de pessoas envolvidas. Isso é um montante de gente significativo. Nós temos alguns territórios aqui, que vocês podem observar, que avançaram um pouco mais na cooperação e no cooperativismo do que outros. O que nós estamos falando de cooperativa em relação ao Brasil? São 6,6 mil cooperativas no país, das quais 1.500 cooperativas são do setor agropecuário. Dentro das organizações das cooperativas do setor agropecuário, para vocês terem uma ideia, perpassa aproximadamente 48% de tudo que é produzido no campo brasileiro. É disso que nós estamos falando também.
993 mil cooperados, com um contingente de 180 mil colaboradores diretos no Brasil. Cooperativas de crédito totalizam aproximadamente 980 cooperativas, com algo próximo a 46 mil postos de trabalho diretos. As cooperativas de crédito são detentoras de um contingente enorme de postos de trabalho, são responsáveis por muitos postos de trabalho, a criação de muitos postos de trabalho. Essas nossas cooperativas, elas geram desenvolvimento regional, desenvolvimento rural, desenvolvimento sustentável em diversos cenários, em diversos espaços. Elas têm uma importância significativa para o processo de desenvolvimento do nosso país, do nosso estado e também das nossas regiões, dos nossos municípios. Aqui é um panorama geral dos ramos das cooperativas no Brasil, que vocês podem observar com mais atenção. Cooperativas, cooperados e empregados. Tá? Uma coisa que nos chamou a atenção é a questão do gênero dentro das cooperativas, que é uma questão que é extremamente importante, nós precisamos avançar em relação a essa discussão, principalmente no que tange a direção, a linha de frente das cooperativas, ou seja, em muitos lugares, muitas cooperativas ainda, nós temos um histórico de masculinização em torno da gestão das cooperativas, das pessoas que estão na linha de frente das cooperativas. Para vocês terem uma ideia, aqui de 2014 a 2018, da OCTB, nós temos um aumento de 33% de mulheres envolvidas para 36% no mesmo período. Em 2014 eram 33% de mulheres envolvidas nas cooperativas, em 2018 36%. Então nós precisamos avançar em relação a algumas questões importantes. Isso aqui também decorre de alguns fatos. Por exemplo, se nós pegarmos as cooperativas agropecuárias, o número de homens envolvidos nas cooperativas agropecuárias é muito maior, porque ao longo dos anos as mulheres não eram detentoras de suas propriedades. O homem que detinha a propriedade, a mulher, por exemplo, a identidade da mulher era dentro do bloco do produtor do marido. Hoje a mulher tem bloco de produtor, a mulher tem financiamento, então tem alguns avanços sendo realizados e que vão com certeza impactar isso aqui mais significativamente ao longo dos próximos anos. Se nós pegarmos a força de trabalho dentro das cooperativas também, nós temos 52% masculino e 48% feminino. Então é um detalhe importante que nós precisamos observar. Quando nós falamos de cooperativa no Rio Grande do Sul, nós falamos de 426 cooperativas com 2,8 milhões de associados, com aproximadamente 61 mil empregados. Isso é um contingente significativo e que, com certeza, pelos dados que se tem em termos de pessoas cooperadas, nós podemos avançar muito mais nesses dados em relação à criação de novas cooperativas, novas unidades cooperativas, principalmente em algumas regiões específicas do caso, nós vamos destacar na sequência. Em 2013, aproximadamente 63, aqui é um detalhe que tem que ajustar. Tá? Os ativos cresceram 94% nos últimos 5 anos, os ativos estruturais das cooperativas. Isso é uma questão extremamente importante que nós temos que observar. Né? Passaram de 35 bilhões em 2012 para 69 bilhões em 2017. Então algumas cooperativas tiveram uma ascensão muito significativa em relação aos seus ativos. Mas não só, o patrimônio líquido e financeiro das cooperativas gaúchas aumentou cerca de 100% nos últimos 6 anos, passou de 7,5 bilhões em 2012 para 14 bilhões em 2018. Isso é cooperativismo, o cooperativismo que nós estamos destacando. Um detalhe que nos fez avançar nessa questão da cooperação dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esse curso está vinculado ao campus Litoral Norte, e quando nós começamos a observar alguns dados, nós nos deparamos com esta situação aqui. Ou seja, aonde existe uma concentração um pouco maior de cooperativas e logo a cooperação em si, existe um certo aumento nos índices de desenvolvimento dessas regiões. Se nós pegarmos as duas regiões mais pobres do estado do Rio Grande do Sul
que são a região sul do estado e a região do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, a região sul é a mais pobre, né, do estado do Rio Grande do Sul, e a região do litoral norte é a segunda mais pobre do estado do Rio Grande do Sul. Se nós pegarmos os dados das cooperações, das cooperativas, por exemplo, de produção agropecuária, e esse dado não se difere muito, nós não conseguimos finalizar ele ainda, mas ele não se difere muito em relação às cooperativas de crédito, por exemplo. Essas regiões aqui, essas duas regiões, elas têm um vazio em termos de cooperativismo e cooperação. E isso nos faz entender que cooperativismo é desenvolvimento, cooperação é desenvolvimento. Então nós precisamos fazer com que essas regiões um pouco mais desenvolvidas no estado, elas avancem em termos da cooperação e do cooperativismo. Aqui é a estrutura organizacional do cooperativismo no Brasil e que se desencadeia ao restante do mundo. Então eu vou passar para vocês observar na sequência, vocês olhem com mais detalhes esses dados, que é extremamente importante para a gente entender o significado. Aqui as representações das cooperativas, ou seja, como que as cooperativas se vinculam, né, a quem elas se vinculam. Isso é extremamente importante entender também para observar sobre a qual cooperativa afinal nós estamos falando, que situação, qual é o contexto que nós estamos trabalhando. Aqui as representações também, continuo. Então vocês observem com atenção isso aqui para vocês entenderem e compreender sobre o que nós estamos falando em termos organizacional. Do cooperativismo ao cooperativismo contemporâneo, o que nós estamos falando afinal? Vocês lembram que no primeiro bloco nós tínhamos uma estrutura, a primeira lâmina na verdade foi uma estrutura onde 12 empresas no mundo detêm o poder de dezenas, centenas de marcas e de produtos concomitantes. Por outro lado, nós temos também uma ascensão das nossas organizações cooperativas em torno das redes de cooperação. Isso é extremamente importante porque as empresas também elas circulam dessa forma em alguns cenários. Aqui o caso da Recosol, que eu trouxe para vocês entenderem, ela está vinculada a várias outras pequenas médias cooperativas, depois pequenas cooperativas também dentro desta rede. O outro caso aqui é o núcleo da Serra Gaúcha, Rede Ecovida de Agroecologia, que também está conectada em redes com uma série de outras cooperativas. O caso da Rede Ecovida, né, já foi estudado, inclusive a professora Dani Oliveira, que vai estar com vocês agora no início do curso já em metodologia, é uma das autoras desse trabalho. Isso é um ramo de ação, ou seja, nós temos os circuitos de comercialização e as redes que circulam, elas têm uma amplitude significativa, então elas estão se conectando. Aqui as fontes estão cortadas para a apresentação, mas se você observar aqui, tem uma conexão, as autoras destacam, significativa em termos de ação conjunta dessas cooperativas e dessas unidades de trabalho. E o último caso que eu trago aqui é a Rede Coop, né, que é uma cooperativa, que é uma rede de cooperação que surgiu em 39 cooperativas, em 30 municípios, com 12 mil famílias de agricultura familiar envolvidas, né. Essa rede Coop aqui, ela abarca aqui algumas cooperativas, dentre elas aqui a Comafit, uma cooperativa do litoral norte do Rio Grande do Sul, mas eles estão conseguindo avançar em torno da organização em rede, visando basicamente o fortalecimento das ações das cooperativas junto aos mercados e junto às ações que são desenvolvidas. Há o que fazer ainda? Acho que sim, nós defendemos que sim. Eu dividi em duas partes. Primeiro, aquela parte de quem ainda não está dentro das cooperativas, talvez, e que poderia pensar um pouco o que poderia estar fazendo. Incentivar e apoiar a organização das pessoas em torno da cooperação e do cooperativismo. Acho que nós precisamos avançar em termos de criação de cooperativas, associações. Por exemplo, no Litoral Norte, nós destacamos quando foi criado esse projeto, nós temos 92% do serviço, 92% da renda da região passa por serviços. E nós não temos uma organização, por exemplo, dos garçons, dos comerciantes, dos pequenos comerciantes que trabalham
no litoral norte. Isso nós temos que observar com mais atenção e talvez caminhar por aí para ampliar essa organização. Ampliar o debate, os estudos e as pesquisas em torno da temática, tanto da cooperação quanto do cooperativismo. Se vocês observar, nós estamos envelhecendo em relação a esses estudos, foge ao contrário de alguns pequenos estudos de casos aqui ou acolá. O debate, o estudo, as pesquisas em torno da cooperação estão basicamente na periferia das instituições, né, de ensino. Desenvolver ações de capacitação, qualificação e formação para disseminadores dos princípios do cooperativismo. Isso é extremamente importante, ou seja, aqui na verdade eu estou falando de uma forma de uma educação cooperativa, da disseminação de formadores, de pessoas que possam se envolver na ampliação do debate e principalmente ao se envolver instigando a organização das pessoas por meio da associação e do cooperativismo. A segunda parte é já para quem está dentro das cooperativas, né? O que nós podemos fazer ainda? Primeiro, aprimorar a gestão e o planejamento das unidades de produção e das cooperativas. Isso é extremamente importante, porque aí nós temos problemas sérios de gestão e planejamento das nossas unidades de trabalho. Trabalhar para reduzir custos de produção, né? Acesso a sementes, insumos, tecnologias de informação, ou seja, fazer com que as tecnologias de informação sejam usadas a nosso favor, e criar entre nós talvez algumas alternativas de acesso a essas tecnologias, minimizando custos delas sobre a nossa vida. Inovar com novos produtos e processos, né? Nós já temos um caminho enorme em relação a isso, mas nós precisamos avançar. Nós temos que nos dar conta lá no início, que nem eu falei para vocês no bloco anterior, ou seja, nós estamos vivendo um período que os consumidores são diferentes e nós precisamos olhar para eles com mais atenção, para esses novos consumidores, para esses novos cidadãos que estão vindo aí, e nós precisamos acenar com uma questão importante, que é novos produtos. Utilizar em si as tecnologias de informação a nosso favor, gestão sustentável das nossas, prezar pela gestão sustentável dos nossos recursos, como água, energia, por exemplo, as placas solares que eu vejo e são... tem projetos de financiamento dentro das nossas cooperativas de crédito, por exemplo, mas nós também não podemos somente oferecer crédito e não mostrar como se faz muitas vezes. Nós precisamos avançar em relação a isso. Fortalecer as redes de cooperação e de cooperativas. É extremamente importante nós fazermos o fortalecimento dessas ações. Buscar novos mercados, produtos limpos e sustentáveis, e aprimorar e melhorar os processos de transporte e logística das cooperativas, aqui no caso basicamente das cooperativas de produção e industrialização. Bom, nesse contexto nasceu e emergiu a nossa especialização em cooperativismo. O curso de especialização em cooperativismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.